Vamos agora iniciar uma aula que é super, hiper, mega importante, não que as outras não sejam, tá? Mas é a aula 2 aqui, né, do módulo 7, que é o quê? A ficha de anamnese. Anamnese, o que será que é isso? Quem já está aqui na área de terapias, de massagem, com certeza já ouviu. Mas a anamnese nada mais é do que aquilo que o médico faz com a gente quando a gente vai lá no consultório e ele começa a fazer uma avaliação, uma entrevista, para ver o que é que nós apresentamos. Então isso é bem importante, a gente avaliar corretamente o nosso interagente, para que a gente consiga aí ter realmente um resultado efetivo. Porque se eu não avalio corretamente, é impossível eu tratar corretamente. Porque nós não somos um mero aglomerado, uma mera matéria que eu posso tratar todo mundo igual. Eu sou uma, você é outro, fulano é outro. Pode ser que você chegue aqui e apresente a mesma queixa que fulano e que ciclano, mas a causa disso é completamente diferente. E se eu não avalio corretamente, eu não consigo tratar corretamente. Então vamos observar aqui como é que a gente avalia corretamente, tá? Um interagente, para que a gente possa diagnosticar, fazer um diagnóstico terapêutico, para daí poder tratar corretamente. Então, iniciando aqui a aula 2, né, a aula de ficha de anamnese, como avaliar, como entrevistar corretamente o nosso cliente, nosso interagente, numa sessão de ventosa terapia. Observa aqui que a gente tem a anamnese, tá? A anamnese eu sempre recomendo para os meus alunos, cada um fazer a sua. Como assim? Eu vou mandar aqui, anexo para você, o modelo. Em cima desse modelo, o ideal é que você faça a sua anamnese e coloque tudo que você julgar ser relevante, tudo que for importante para que essa avaliação seja realmente uma avaliação correta. Para que você consiga realmente perguntar ali, quando ele senta na tua frente, tudo que é relevante para que o tratamento seja eficaz. Esse modelo que eu mando aqui para você é um modelo básico, mas eu mando justamente propositalmente para que você pare e faça a sua anamnese, acrescentando aí tudo o que você julgar ser relevante em cima de tudo que nós vamos falar agora. Então, como avaliar corretamente o nosso interagente? Primeiro, quando a gente fala de ventosa, a gente está falando de MTC, né? Medicina tradicional chinesa. Então, vamos observar as várias questões, síndromes aí que a medicina tradicional chinesa traz. A gente começa por onde? Pela anamnese. Então, a pessoa vai sentar na tua frente, você vai dar a anamnese para ela, o ideal, dá a ficha para o seu interagente responder. Porque se ele omitir alguma coisa, e tem muitos interagentes que omitem, ele está se responsabilizando, foi com a letra dele, a assinatura dele. Então você está respaldado, respaldada aí com relação a isso. Então deixa que ele preenche, ou ela preenche. Após isso, essa ficha vai vir para você. E aí você vai olhar tudo que essa pessoa respondeu e vai conversar com ele, com ela, em cima de tudo que foi colocado ali. Você também pode observar a língua. Como assim? A língua é dedo duro, olé, olé, olá. A língua, ela é dedo duro. Então, a gente tem cada regiãozinha da nossa língua. Ai, professora, está me dando língua. Tô sim, vou dar de novo. Cada regiãozinha da nossa língua corresponde a uma região específica, um órgão específico. Então, a ponta, coração, as laterais, fígado, o meio, pulmão, logo após a ponta, e depois estômago, e lá no fundo, o rim. Então, a nossa língua, ela fala, e ela fala muito. Vou explicar um pouquinho depois melhor para você sobre isso, tá bom? Vamos poder observar também, nem sempre a gente observa, tá? No básico aí de ventosa, mas observar pulso. O nosso pulso,
Nós temos aqui são 12, tá? São 6 e 6. Zhang Fus, órgãos e vísceras, segundo a medicina chinesa. Então a gente consegue ver, de acordo com o pulsar em cada um desses pontos, como é que estão esses Zhang Fus energeticamente, tá? Vamos observar também na anamnese as queixas e sintomas desse cliente, desse interagente. Então, por exemplo, Beatriz Junqueira chega aqui queixando, vou dar um caso clínico. Beatriz Junqueira, 27 anos, divorciada há 5 meses, chega à clínica queixando de dor na região lombar. Após diagnóstico, você observa fissura central na língua, tá? Vou dar alguns casos clínicos para vocês responderem, mas fissura central na língua, bem na região de estômago. Deu o diagnóstico terapêutico dessa cliente. Vamos entender isso. Beatriz, separada há 5 meses. O que ela apresenta? Uma fissura onde? Na área de estômago. Estômago está ligado à preocupação. Preocupação, será que preocupação é comum num período pós-separação? Então, vamos entender. Ela está apresentando dor onde? Na lombar. A lombar está ligada a rim, então muito provavelmente ela já está com um déficit emocional ligado a medo. Será que medo também é comum pós-separação? Estou dando um exemplo aqui para vocês, mas sim, é comum. Então é muito importante observar isso. Eu vou dar vários casos clínicos aí para vocês responderem, que é muito importante, né? Vou mandar anexo, para poder entender o que é, como é que esse cliente, essa cliente, esse interagente vai chegar para você e o que você precisa observar. Lembre, cada um é um, não somos iguais, cada um é um. Eu sou uma, por mais que eu apresente a mesma queixa que a Maria, por mais que eu apresente a mesma queixa que o José, cada um é um. Então vamos avaliar individualmente cada cliente, cada interagente. Como avaliar, então, corretamente esse cliente, né? Nós precisamos observar o espírito. Espírito? Como assim? Toda a parte da espiritualidade. A pessoa ter ou não ter uma religião não é que nós estamos falando aqui, mas ter ou não ter um grau de espiritualidade desenvolvido, isso faz muita diferença com relação à saúde desta interagente. Eu não sei se você sabe, mas em 2019 a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconheceu a importância aí da espiritualidade. Então eles fizeram um estudo científico com 2 grupos. Um grupo que tinha espiritualidade desenvolvida, passava com um grupo de médicos, e um outro que não tinha. Qual você acha que se curou mais rápido? Exatamente, aquele que tem a espiritualidade desenvolvida. Não estamos falando de religião, tá bom? Outra coisa que a gente observa muito quando a gente vai atender um interagente, uma interagente aí com a ventosa terapia, é o organismo. O organismo é como que está o organismo como um todo, como é que estão os órgãos, sistemas que essa pessoa tem apresentado fisicamente e energeticamente. Outra coisa muito observada e que é muito importante colocar durante todo o tratamento, aí, a anamnese, observar ao longo de todo o tratamento, mas principalmente na primeira sessão, é o comportamento. E esse comportamento você consegue ver desde o momento que a pessoa chega na clínica. Então a pessoa maisinha, ela vai chegar assim, ó. E uma pessoa mais yang, ela vai chegar assim. Será que a professora aqui é yin ou yang, hein? Então, assim, a gente consegue saber qual é o comportamento dessa pessoa, se é mais yin, se é mais yang, de acordo com a forma como ela anda, fala. E isso faz diferença, porque quem é mais yin é uma pessoa mais friorenta, geralmente, aquela pessoa que tem uma energia mais introspectiva. E quem é mais yang é aquela pessoa mais aberta, mais calorenta. E isso faz diferença no tratamento. O ideal é que a gente equilibre. Quem é mais yang vai ser mais yang sempre, quem é mais yin vai ser mais yin sempre, mas o ideal é que a gente consiga equilibrar essas energias, tá?
Porque se tiver muito assim, ó, tem um descompasso, tem um desequilíbrio. Então, o ideal é que esteja próximo, não precisa estar exatamente igual, porque é a harmonia, né? Tá harmônico, ok, tá legal. Nem sempre vai estar exatamente na mesma proporção. Então, eu tenho aqui uma tatuagem que eu gosto bastante com o yin e com o yang, né? O yin, introspectivo, frio, baixo. O yang, calor, alto, tá? Então, vamos observar. Microsistemas. Quando a gente fala de microsistemas, a gente está falando de vários locais do nosso corpo que tem aí pontos reflexos. Por exemplo, a aurícula, a orelha, a mão, que a gente chama de coriô, o pé, na reflexologia, tudo isso tem os pontos reflexos. Dentes e gengiva. Quando a gente fala de dentes e gengiva, os dentes e gengivas estão ligados a rim. Então, uma pessoa que apresenta, por exemplo, um problema nos dentes e na gengiva, provavelmente é uma pessoa que tem algum medo crônico. Por exemplo, sei lá, medo da escassez. Eu mesma, eu passei muita dificuldade na minha vida, tive vários perrengues grandes aí e desenvolvi inconscientemente um medo absurdo da escassez. Desenvolvi por conta disso uma periodontite onde eu tive um sério problema com os dentes. Cheguei a perder, precisei fazer implante com a arcada superior. Ai, professora, você tem implante na arcada superior? Tem, porque eu tive um problema sério aí de saúde. Então, olha como as emoções influenciam, tá? O nosso corpo. O corpo fala. Eu já era terapeuta e eu não percebia ainda o quanto aquele medo, que eu não percebia de uma forma tão clara, estava agredindo o meu organismo, tá? Então é muito importante a gente observar isso. Uma outra coisa que é importante a gente observar durante a anamnese, durante a avaliação, é a garganta, o chakra vishuddha, chakra laríngeo, chakra da comunicação. Como eu me comunico? A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de falar não. Então é sim, 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 amém, amém, amém. Só que se eu falo sim para o outro, querendo falar não, eu estou falando não para quem? Para mim mesma. Então o nosso corpo ele reage mediante a isso. Então o chakra laríngeo, o vishuddha chakra, né, tá totalmente ligado aí. Então vamos observar isso também durante a avaliação. A pele é uma pele que vira e mexe, apresenta alguma disfunção, apresenta algum problema, alergia. Cara, a pele está totalmente ligada a pulmão. Pulmão, a emoção ligada a pulmão é tristeza. Então vamos observar o que é que essa pessoa tem apresentado, que tem feito com que ela esteja aí numa tristeza profunda. Cara, porque se a gente continuar indo só nos sintomas e nos sinais, a gente não consegue tratar a causa. A gente precisa energeticamente onde? Na causa. E a ventosa ajuda muito. Lembra que eu falei da língua, que é dedo duro? A ventosa também. Vocês vão ver na aula prática, tá? A língua, estão falando de língua, vamos falar da língua, vou mostrar no próximo slide daqui a pouquinho como essa língua é, tá? E cada local, o que ela apresenta, então as colorações também influenciam muito, então a gente vai observar. E os meridianos, que nada mais são do que os canais energéticos. Nossa, eu preciso conhecer todos os meridianos, todo o canal energético? Não, mas é importante conhecer alguns, né? Como eu falei, por exemplo, de um dos pontos aqui de intestino grosso, IG4, que é um ponto homeostático. Então, observa aqui, ó, a língua. Observa que calor, ela tá bem vermelha e tá com uma saburra amarela. É excesso de calor, tá? É excesso de calor. Então, se você pega uma pessoa que está com a língua desse jeito, o que ela tem? Excesso de calor. Uma estagnação de Xue. Xue é sangue. Então, ela vai se apresentar o quê? Ó, mais roxinha, tá? Uma deficiência de Yang. Ela vai estar mais clara, com saburra mais branca, muitas vezes. Por quê? Tem deficiência de Yang e tem excesso de quem? De Yin. Então, observa aqui. Importante olhar essa língua, olhar a língua desse cliente, desse interagente, para poder ver através da língua o que a pessoa apresenta. A minha, você não vai conseguir ver aqui também, mas eu tenho uma fissura central onde? Na área de estômago. Professora, mas você se preocupa? Opa, sou ser humano antes de ser terapeuta, gente. Então, com certeza me preocupo. Sim, tenho as minhas preocupações ainda. É claro que hoje é muito menos, porque hoje eu sei lidar melhor
com isso. Mas tenho, tanto que a minha língua aqui central, né, bem no meio dela mesmo, tem uma fissura. Tá ligada ao quê? A estômago. Estômago. Porque eu casei super jovem, com 15 anos, então eu precisei ser mulher muito cedo. Então eu trouxe toda uma questão de preocupação ao longo da vida. E aí, daí, né, assim, então bora lá. Então tá aqui, né? Então vocês vão observar na língua do interagente, da interagente de vocês, o que é que essa língua apresenta, o que é que essa pessoa apresenta, porque por trás de uma língua tem uma pessoa, né? Então vamos observar isso, tá? Porque faz total diferença. Tem cliente que vai virar para vocês e vai falar: nossa, você é bruxão, bruxona, como você sabe? Tem bolinha de cristal? Tem a sua língua, neguinho, vem. Tá? Então, assim, vamos observar. É muito importante observar como é que está essa língua. Observa essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é bem interessante. Observa que a pontinha, ó, a pontinha tá ligada a coração. O coração tá ligado ao que mesmo? A ansiedade. A lateral tá ligada ao quê? Fígado. Fígado tá ligado à irritabilidade. O centro, né, estômago, onde eu falei que eu tenho uma fissura, que tá ligado à preocupação. Logo aqui, né, da pontinha para a parte central, o que a gente tem? O pulmão. E lá no fundo, o rim. Então, observar onde é que tem essa saburra, observar onde é que tem essa marca, observar onde tem essa fissura, observar se a língua tá denteada ou não, tá mais edemaciada. Tudo isso é um indicativo de que essa pessoa apresenta aí alguma disfunção. Pega esse material, leia, estude, tá? Porque ele é bem bacana para que vocês consigam aí entender um pouco melhor sobre esse assunto. Observar mesmo a imagem, porque aqui eu mostro para vocês, mas observar no slide vai ajudar bastante, tá? Então, leia e releia. Leia e depois acompanhe novamente a aula, no segundo momento, com a apostila e vá anotando, porque isso faz total diferença. Queixa, segundo a medicina tradicional chinesa, frio. Frio tá ligado a yin. Calor tá ligado a yang. Aberto, expansivo. Raiva. Tem alguém aqui? Raivoso? Raivosa? Tá ligado a? Quem lembra? Fígado, isso mesmo. Preocupação. Tá ligado a? Estômago. Medo. Medo é uma emoção que muitas vezes as pessoas dizem não sentir. Por quê? Acreditam, crença, tá? Crença é tudo aquilo que eu creio com força. Então, o que é uma crença? Pode ser limitante muitas vezes. E a gente traz a crença de quê? Limitante de quê? Se eu falar que eu tenho medo, eu tô assumindo que eu sou fraca. Gente, ter medo é normal. Eu não posso ficar vibrando muito no medo, né? Então, eu tenho que trabalhar esse medo para ressignificar isso. Tristeza é outra coisa. Quem aqui assistiu Divertidamente? Divertidamente, o que acontecia com todo o sistema enquanto a alegria ignorava a tristeza? Todo o sistema desmoronava. Por quê? Porque tem horas sim que a gente vai estar triste, não é para estar triste o tempo todo. Mas se eu ignorar uma dessas emoções, porque eu não quero olhar de jeito nenhum, tudo aquilo que eu ignoro aumenta. Tudo aquilo que eu não quero ver cresce. Tudo aquilo que eu coloco para debaixo do tapete só vai acumular. Então é muito importante a gente olhar para isso. Nós somos seres humanos vivendo aqui uma experiência terrestre. Somos seres espirituais. Mas que está aqui, estamos aqui o quê? Manifestados, vivendo aí essa experiência. Então nós temos sim muito que aprender a evoluir constantemente. E angústia, tá ligado a quem mesmo? Angústia, ansiedade, a qual? Zangue? Coração. Fica perto do pulmão. Isso mesmo, coração, tá? Então aqui a gente encerra essa aula de avaliação. Estude, leia, releia, leia de novo, releia de novo e vamos lá, tá bom? Dúvida deixa aqui no comentário. Gratidão infinita!